Todo mundo fala que no Enem só cai interpretação de texto. Afinal, o que é interpretação de texto? Tem como estudar? Não tem, é só ler o negócio lá? E aí? Meu nome é Gabriel Borges, também conhecido como Gabriel da Prova, sou estrategista de estudos e te ensino a estudar aqui no A Prova In. Hoje nós vamos falar sobre linguagens, português, literatura, artes, educação física e como sair bem nessa prova de 45 questões que é o terror da galera juntamente com matemática. Vem comigo que hoje eu vou te ensinar direitinho. Antes de tudo, o pedido de sempre, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana, terça e quinta, tem vídeo novo nessa reta final para te ajudar a aumentar as suas notas, para melhorar o seu desempenho, aumentar seu TRI e sair muito bem no Enem, fazendo consequentemente que você seja aprovado nesse próximo Enem. Fechou? Curte aqui e agora bora pro conteúdo de verdade. Eu vou dividir esse vídeo em 3 pontos principais, que são aqueles que você precisa para conseguir aumentar a sua nota consideravelmente. O primeiro deles é saber quais são os conteúdos por trás de interpretação de texto. Figuras de linguagem, funções de linguagem, intertextualidade, gêneros textuais e gêneros literários. Esses 5 conteúdos, eles compõem o que todo mundo chama de interpretação de texto, que ninguém sabe como estudar. Então, se você sabe o nome desses tópicos, são eles que você tem que ir atrás. Agorinha, eu já te ensino como aprender funções de linguagem. Aguenta ainda aqui no vídeo. O segundo ponto é que você tem que fazer questões dos Enems anteriores. Por quê? Todos os anos são as mesmas questões que caem. É sério, Gabriel? Posso fazer então questão do ano passado que vai cair igualzinho? Não, calma. Não é assim. Eles não são bobos de repetir a mesma questão. Só que o contexto é o mesmo. A matéria é a mesma. Toda vez que ele colocar uma propaganda, ele vai te pedir sempre a mesma coisa. Qual que é a função de linguagem por trás dela? É a função referencial? É a função apelativa? E aí você tem que marcar apelativa, porque toda vez que tiver propaganda, publicidade, apelativo. Caiu ano passado sobre Covid. Esse ano pode cair sobre varíola dos macacos. Pode cair sobre outros assuntos que envolvam publicidade. Mas, em resumo de estudo, o que você tem que fazer? Aprender a fazer aqueles tipos de questões, porque o seu cérebro vai estar condicionado. Quando você vê uma questão daquela, você já sabe qual que é a alternativa certa. Terceiro tópico, eu vou te dar o maior macete de interpretação de linguagens que todos os meus alunos pedem e todos os anos eu repito e é uma febre entre eles. Você tem que aprender FERPAM. O que é FERPAM? F-E-R-P-A-M. F de fática, E de emotiva, R referencial, P poética, A apelativa e M metalinguística. Agora eu vou te ensinar o que significa cada uma delas. Só que primeiro eu vou te contar uma historinha aqui. Eu tinha uma tia que chamava Fatinha. Todo sábado de manhã, eu queria dormir até umas 10 da manhã, 11, porque todo dia acordava cedo para ir pro colégio. E aí todo sábado, minha mãe estava fora de casa, ela ligava aqui mais ou menos umas 7, 7 e meia. Alô, Gabriel, tudo bem? Sua mãe tá aí? Eu, tia, não tá. Aí no outro sábado, a mesma coisa. Alô, Gabriel, sua tia tá aí? Sua mãe tá aí? Falei, tia, não tá. Aí no outro sábado, até que eu apelei com ela, falei, tia, nenhum sábado, minha mãe tá aqui. O que é essa história? O nome da minha tia era como? Fática. Fatinha. Você vai lembrar de Fática. O que é a função fática? Toda vez que você tenta estabelecer uma comunicação com o outro. Então você nunca mais vai esquecer da minha tia Fatinha, que você vai lembrar de Fática ali e vai fazer. Colocou alguma questão ali na prova do Enem que tenha oi, tudo bem, olá, tá tentando estabelecer uma comunicação, é função
fática. Emotiva é aquela função mais sentimental. É um poema, uma poesia que tem o eu, não é emotiva? Então tem o eu lírico. Toda vez que tiver um poema falando de eu lírico, a minha pessoa é a função emotiva. Referencial é a função que faz referência a algo. Por exemplo, um jornal, uma revista, uma matéria, uma reportagem. São funções referenciais, porque elas fazem referência à linguagem. A próxima função é o P do FERPAM, é a poética. Toda vez que tiver um poema, uma poesia, ela é poética. Tá, Gabriel, agora você me confundiu. Eu tenho a emotiva, que é poema, e a poética, que é poema também. Qual que é a única diferença entre elas? Porque a emotiva fala do eu lírico. Então anote isso aí no caderninho, que realmente faz muita diferença e é uma função que confunde muitos. Indo para a letra A do FERPAM, é a função apelativa. Qual é aquela que faz um apelo, que implora você para fazer algo? Uma publicidade. Tudo aquilo que tenta te convencer é um apelo que eu estou fazendo a você. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Eu estou fazendo uma publicidade, eu estou fazendo uma campanha de marketing, então é função apelativa, também chamada de conativa. Cuidado, apelativa é o mesmo que conativa. Agora tem aquela questão de conotativa e denotativa, que são coisas totalmente diferentes. Agora eu explico essa parte, que aí não vai ficar tão confuso. Por último, função metalinguística. É a função meta, é uma coisa que transcende, é aquela coisa viajada de professor de português, redação, literatura. Tô brincando, professores. O que é essa função metalinguística? É aquela que fala da própria linguagem. Então, dicionário é um excelente exemplo. Verbete. Lembra aquelas camisetas do tipo assim, amor, substantivo, blá 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 blá. Isso é um verbete. Eu estou colocando a definição da palavra. Isso é a função metalinguística. Agora explicando a diferença de função conotativa e função denotativa. Gente, toma muito cuidado com isso. Tem muita gente que usa errado essas expressões. Do tipo assim, ontem eu fui na academia, corri e eu cheguei morto. Literalmente. Gente, essa é a frase mais errada da vida. Por quê? Se eu falar que eu cheguei morto, literalmente, ou seja, literal, no sentido certo da palavra, quer dizer que eu fui lá, corri e tive um infarto e morri. Isso daí é a função o quê? Figurada. Função figurada é a função conotativa. Toda vez que eu falar, fizer uma metáfora, viajar na maionese, é uma função o quê? Figurada. Eu estou viajando na maionese, eu vou pegar a maionese e vou lá pegar um avião. Não existe isso. É a função conotativa. Então, o que é a denotativa? É aquela realmente literal. Foi aquilo de eu corri e fiquei super cansado, literalmente. Aí sim faz sentido eu falar literalmente. Denotativo é o real, conotativo é o imaginário. Beleza? Agora, terminando tudo, é só um resumão. Você tem que lembrar de FERPAM, tem que fazer as questões e saber a diferença entre denotativa e conotativa. Para finalizar o vídeo de hoje, você tem que lembrar dos 3 conteúdos e é isso, já repetir e tal. É só para que você fixe. A outra forma de fixar é o que eu vou te dar de bônus aqui agora. Aqui na descrição eu vou deixar um link de uma lista de funções de linguagem. Essas principais, as que mais caem, são questões modelos. É que eu falei aqui no vídeo para que você faça. Então eu tô deixando aqui de mão beijada, de graça para você. Então pega essa lista, faz, pratica,
que você vai conseguir aumentar sua nota consideravelmente. Como eu sempre digo, já, agorinha, partiu, Facu. Até mais.